Dando continuidade à colaboração premiada do senhor Reginaldo da Rocha Campos, nos autos da perfuga, processo número 000446891-2017-814-0051, a pedido do senhor Reginaldo, nós interrompemos ontem, até pelo avançado da hora, e retomamos na data de hoje, 24 de janeiro, para a continuidade da colaboração. Nós paramos, Reginaldo, só lembrando que o Reginaldo está devidamente acompanhado, como sempre, da doutora Jane Télvia, defensora pública daqui de Santarém. Nós paramos ontem, Reginaldo, no núcleo funcional, tá, relacionado à Câmara de Vereadores de Santarém. Nós falamos da Maria do Socorro, as implicações em relação a ela, nós falamos do Ezequiel, nós falamos da Ardilene, falamos do Wilson, falamos da Sara. Em relação às atividades da Câmara, ficou faltando o André. Antes de nós adentrarmos especificamente na questão do André, duas questões ficaram pendentes, uma em relação ao Ezequiel, outra em relação ao Wilson. Em relação ao Ezequiel, há um diálogo, dois diálogos na verdade, que eu gostaria que o senhor confirmasse se houve e eventualmente o contexto. O áudio 2.1 entre Ezequiel e Reginaldo. O comentário que consta do investigador é o seguinte: Reginaldo pergunta sobre a resposta do ofício. Ezequiel põe Reginaldo a par do teor do ofício a ser respondido para a delegacia. No primeiro momento, tratam de assuntos rotineiros da Câmara. A partir de 1 minuto de conversa, passam a falar da resposta do ofício para a delegacia, que será redigida com o seguinte teor, abre aspas. Na oportunidade em que acusamos o recebimento do ofício tal, informamos que não havia à época registros dos horários de entrada e saída de servidores da Câmara Municipal de Santarém. No mais, informamos que a servidora Sara Campinas trabalhou nessa casa em período de 1º de dezembro a 31 de novembro de 2016. Fecha aspas. Isso, no diálogo, no áudio, é o Ezequiel falando para ti como seria redigido este ofício para a autoridade policial em relação a Sara. Aí, Reginaldo aprova. Ezequiel pergunta se deve colocar no ofício que não havia esse controle dos horários. Ezequiel diz que vai dar uma, entre aspas, melhoradazinha. Esse diálogo houve entre o senhor e o Ezequiel? Sim. O senhor confirma esse diálogo? Confirmo. Há também o áudio 1.2. Aí vem o comentário. Esses áudios estão nos autos circunstanciados constantes dos autos. Comentário. Reginaldo versus Ezequiel. Reginaldo diz que não é para mandar o documento. Ofício de intimação encaminhado pela polícia. Não é para mandar o documento para a procuradoria, pois o pessoal lá não é de confiança. Diz que é para encaminhar somente depois do feriado. Ezequiel pergunta se o vereador vai dia 2. Reginaldo responde que sim, pois não é nada com ele. Em relação a esse documento, o senhor lembra que documento era esse? O senhor pede para não encaminhar para a Procuradoria da Casa, da Câmara, porque não são de confiança? Não acredito que teria sido esse primeiro ofício que da foi Sara? respondido, né? Não recordo. Mas o senhor lembra dessa conversa com Ezequiel, do senhor pedindo para ele não mandar? Lembro. Lembra? Ok. Agora, assim, com relação a ele, o doutor Ezequiel, né? Só para... Ele não tinha conhecimento do que eu iria trocar os nomes do gabinete. Em nenhum momento ele tinha esse conhecimento. Certo, mas esse ofício que o senhor está falando é da Sara, não é não? Sim. Esse outro que o senhor acabou de falar foi um respondido já
em relação à lista de servidores que tinha no seu gabinete. São coisas diferentes. 038. Isso, é o ofício 038. Esse áudio é relacionado a que ofício? O da Sara ou esse 038? Eu acho que é o da Sara. O da Sara, ok. Esse é em relação a Ezequiel Aquino. Em relação ao Wilson, restou também a esclarecer um áudio em que o senhor fala com o Wilson e que vocês tratam também da Sara. Uma das implicações do Wilson é ter, juntamente com outras pessoas, como coautor, elaborado falsamente um ofício que foi endereçado à autoridade policial. Tá? Aqui não como ele tendo redigido, não é isto que está na denúncia, é apenas como coautor, porque pela denúncia ele sabia da falsidade do que vocês estavam informando. Áudio 3.26, também está nos autos circunstanciados dos autos. Comentário, Reginaldo versus Wilson. Wilson fala que seria interessante a Sara assinar uma declaração assumindo. Reginaldo interrompe imediatamente o diálogo e pede para falar pessoalmente. Dois contextos. Primeiro, começando de trás para frente. O senhor, quando fala que interrompe imediatamente o diálogo, o senhor desconfiava que estava sendo interceptado? Não, eu acho que foi estava no trânsito nesse dia aí. Eu estava chegando perto já da casa dele e a gente conversou pessoalmente. Em algum momento o senhor desconfiou que estivesse sendo interceptado? Eu tinha essa dúvida, né? Certo. E quando o Wilson fala, aqui é específico, a fala é do Wilson. O Wilson fala que seria interessante a Sara assinar uma declaração assumindo. Assumindo o quê? E por que essa orientação do Wilson? Eu já tinha falado antes para ele que a Sara não teria me informado que ela tinha outro emprego quando ela assumiu a assessoria, né? Então, essa fala dele era em cima disso, dela fazer uma declaração de próprio punho, declarando que ela não tinha informado naquela data, que ela não tinha outro emprego, sendo que ela assinou depois, voluntariamente ela assinou de próprio punho essa afirmativa de que ela não teria dito que teria um segundo emprego, né? Certo. Então foi em cima disso. Foi em cima disso. Que ele quis. Tá. No contexto que o investigador que analisa o áudio, deixa eu ver se eu encontro aqui, só um minutinho. No contexto aqui do investigador, folha 60 do auto circunstanciado número 3, ele coloca o seguinte: apesar de entendermos que as investigações não admitem deduções, vemos como clara a intenção de Wilson te orientando que seria interessante que a Sara fizesse uma declaração assumindo. Vemos como clara a intenção de Wilson de que Sara assinasse a declaração, a ser encaminhada juntamente com a resposta à autoridade policial, assumindo a responsabilidade sobre os fatos ora investigados e eximindo de qualquer responsabilidade o vereador Reginaldo Campos. Na verdade, o que ele interpretou por todo o contexto que ele vinha acompanhando é que essa orientação do Wilson era para Sara assumir tudo o que já tinha feito de errado e te isentasse. Tá? Assumisse que ela fazia as marcações, que ela, de fato, não trabalhava
todos os dias, enfim, para que ela assumisse sozinha e te isentasse. Esse era de fato o contexto? Não, porque em nenhum momento isso foi discutido com a Sara, ela pode falar, né, que isso nunca aconteceu, apenas que ela assinou de próprio punho uma declaração porque realmente foi a verdade. Ela assinou, ela não teve nenhuma pressão disso. Mais tarde ela fez porque eu tinha sugerido isso num momento assim com o Wilson, e ele no telefone agora estava falando. Acho que isso daí nem, eu estou aqui, não teve algum efeito, porque nem isso foi abordado em algum momento sobre essa declaração que ela assinou. Porque depois as coisas foram se desenvolvendo, né? E acabou que isso nem foi usado, essa declaração que ela assinou, que estava na pasta dela, foi colocado posteriormente, né? Mas o senhor confirma que a orientação partiu do Wilson, no sentido que assim, a fala é dele. Sim. O Wilson fala que seria interessante a Sara assinar uma declaração assumindo. Não dá a entender que seria sua, e sim dele. Não, porque eu já tinha falado com ele em outros momentos sobre isso. Ele estava só reforçando. Só reforçando. Agora, essa declaração que foi assinada pela Sara, ela foi assinada no ano de 2000? Já foi assinado agora, no ano passado. Mas a data que constou Com data a declaração... retroativa. Com data retroativa? Isso. A data retroativa foi a data do período em que ela foi contratada? Foi, alegando que ela não teria nenhum outro... outra atividade que impossibilitasse ela de exercer. Mas com data retroativa. Com data retroativa. Okay. Quando o Wilson fala aqui nesse trecho que seria importante vocês possuírem essa documentação para tentar eximir o senhor, eximir do quê? Não sei o que ele quis dizer, né? E nem o senhor perguntou a ele? Não. Talvez no momento que o gestor tem que ter, né? Quando alguém está ingressando na administração, tem que ter essa declaração. E não era comum ter, né? Tá. Só um último áudio, é o áudio 1.5, comentário Reginaldo falando com isso. Planejam qual será a função de Sara a ser declarada pela Câmara. Reginaldo diz que Sara era sua funcionária da Câmara. Diz que quando assumiu, muita gente o procurava. Então nomeou a Sara como enfermeira. E que vai sugerir para colocarem que a Sara era DAS, mas que seu tempo era flexível. O Wilson diz que tem que ver se na função dela pode isso. O senhor recorda desse áudio? Sim. Qual era a sua intenção de colocar a Sara como DAS? Era para dar uma satisfação em função de ela ser, em tese, ter um horário flexível? Qual era a intenção? Era nessa linha de que ela tinha liberdade para atuar externamente. Isso era para legitimar, então, o fato de que ela não precisaria cumprir carga horária porque ela era externa? Uma declaração, né? Isso. Seria isso? Pois é, aí mais uma vez o Wilson disse que vai inclusive olhar a situação. O Wilson disse que tem que ver se na função dela pode isso. Então, mais uma vez, reforça a história de que o Wilson sabia do que vocês estavam ali tramando para poder colocar no ofício. Nesse momento, Reginaldo, em que ocorreu esse diálogo, era o momento em que a polícia estava questionando para saber esse vínculo de Sara? A Câmara? Eu creio que sim, doutora. Eu não recordo assim com data, né? Sim, mas houve, assim, anterior a esses questionamentos da polícia, houve algum fato que fizesse o senhor e o senhor se reunirem para discutir sobre a situação de Sara? Não, se reuniu não, só foi mesmo por telefone, né? Mas teve outro fato, então, que levasse vocês a conversar sobre a situação funcional da Sara, ainda que por telefone, que não os ofícios da polícia? O que a gente falava mesmo era mais por telefone. Mas era em relação aos questionamentos da polícia? Algumas vezes sim. E em outras? Outros assuntos. Não demais assuntos. O que se relaciona a Sara. Pergunta em Sim. relação a esse questionamento
referente a Sara. Sim. Entendas a pergunta assim. O senhor tinha diversos servidores no seu gabinete, Sim. atrelado ao seu nome, dentre os quais havia Sara, atrelado ao seu nome. Sim. Antes do delegado Castro passar a questionar a Câmara acerca do nome da Sara vinculado ao senhor, o senhor chegou a ter questionamento de outro delegado sobre isso? Não, senhor. O senhor chegou a ter questionamento do Ministério Público sobre Sara? Não, senhor. O único questionamento que o senhor teve foi em relação ao delegado Castro. Foi. Ok. Bem, esgotadas essas dúvidas, vamos passar para o Andrew. Quem era o Andrew? Como foi que o senhor o contratou? Em que cargo o senhor o colocou? E qual era a sua relação com o Andrew? O Andrew, ele... Só para esclarecer uma coisa antes do senhor começar. O senhor teve acesso à colaboração do Andrew na integralidade. O senhor viu a colaboração do Andrew? Sim. Sim? Ok. Então pode continuar. Vi aos poucos, né? Assim, o Andrew, ele era uma pessoa ligada a um amigo nosso que orientou, sugeriu que ele nos ajudasse na Câmara. E ele tinha curso superior de contabilidade, então eu conversei com ele, ouvi ele, vi que ele tinha capacidade para exercer a função de RH, e então ele passou, né, a ser contratado para essa função de recursos humanos, e mais tarde ele acumulou a função também na área financeira. Certo. E uma pessoa que é discreta e fez o trabalho dele correto, né, assim, dentro do... Nunca teve nenhum outro problema com ele, a não ser esses aí. O senhor lembra a data de admissão dele? Foi dia 1º de janeiro de 2015. Então ele já iniciou o senhor como presidente. Sim, já E foi logo, conversando. E logo que o senhor o colocou, já o colocou como chefe do setor de recursos humanos? Sim. Ele teve, posteriormente, além de chefe de recursos humanos, alguma outra função? Teve. Qual? De diretor financeiro também. Acumulou com o RH. O Andrew chegou a participar de alguma comissão de licitação? Não recordo. Pode ter acontecido, mas Não recordo. não recordo. Ok. Como foi ou quando foi que o senhor começou a se aproximar do Andrew para saber dessas questões de férias, de servidores, do que o senhor já falou, inclusive que o senhor ficava Certo. com parte do salário ou integralidade de alguns servidores? Como foi essa aproximação com o Andrew? E se em algum momento o Andrew questionou o senhor, perguntou? Como era tudo próximo ali, a gente conversava normalmente e ele sempre fazia aquilo que eu solicitava, né, para ele fazer. E com relação a questionar, ele nunca questionou nada, assim, nunca falou que estava certo ou errado, alguma coisa assim. Né? Mas ele sabia que o senhor ficava com parte ou integralidade do salário de alguns servidores? O senhor chegou a comentar alguma vez isso com ele? Na delação ele fala que eu teria falado acerca do meu sogro, né? Eu não recordo, posso ter dito para ele. Certo. Para o senhor, qual era a importância do Andrew em todas essas condutas do senhor? Irregulares, obviamente, ilegais. Certo. Era a pessoa que fazia, né, o atendimento, no caso que eu pedia para ele, e ele alterava lá as informações, né, incluía, né, no caso, os cadastros das pessoas que estava precisando para incluir. Quem tinha acesso ao sistema da Câmara? O senhor lembra qual era o sistema? Era o ASPEC e Layout. Quem tinha acesso? O Andrew.
Somente ele? Somente ele. Certo. Então, qualquer inserção... Do layout, né? A spec é outra. Então, do layout, só quem tinha É. acesso era o Andrew. Isso. E esse aspecto, o senhor não lembra? É outro Eu acho que é da contabilidade. da contabilidade. Ok. O Andrew, alguma vez o senhor ficou com parte ou integralidade do salário dele? Não. O senhor favoreceu de alguma forma o Andrew? Não, também. Só o trabalho dele. Aumentou o salário dele? Qual era o salário do Andrew? Houve uma gratificação porque ele acumulou outra função. O senhor lembra para quanto foi Acho que elevado foi o salário dele? Para 5 mil, na média. Certo. O Andrew chegou a assinar algum documento, algum ofício que fosse endereçado já na época da investigação à autoridade policial ou ao Ministério Público? Sim. A autoridade policial, o ofício 012, que era o da Sara. Foi o Andrew quem assinou. Era ele que era o responsável para dar essa informação. Não seria do chefe de gabinete? Não, porque foi solicitado pelo RH. Ou foi solicitado à presidência, a presidência mandou para o RH responder. Ok. O Andrew, na questão da Ardilene, que nós já falamos, que houve aquela alteração da data dela de 19 ou 20 para o dia 1º, para que ela pudesse receber integralmente. Quem foi que inseriu no portal da transparência essa informação? Que ela estaria desde o dia 1º? É automático, né? Na hora que coloca no sistema, já vai para o portal. Pois é, mas quem coloca no sistema? É o Andrew. O próprio Andrew. Certo. Que faz o lançamento. Certo. O Andrew sabia de algum servidor fantasma da Câmara? De algum servidor que não prestava serviço para a Câmara? Ele tinha as informações, quem mais tinha as informações de todos os gabinetes era ele, né? Então ele poderia ter sim essa Eu não tenho informação. certeza se ele tem essa informação. Não tenho. Mas Certo. ele era a pessoa mais indicada para ter. Certo. A exceção na folha de pagamento da Câmara relacionado à Ardilene, ela foi autorizada pelo senhor Andrew? Sim. O senhor autorizou. O senhor autorizou o Andrew a tratar diretamente com o Wilson Lisboa sobre isso, para verificar parte da documentação necessária e fazer a contratação? Sim. O Andrew, na colaboração dele, isso inclusive já foi mencionado aqui em outra oportunidade, mas para reforçar, ele diz na colaboração dele, da Andrew, aos 36 minutos e 40 segundos até 39 minutos e 5 segundos. Ele diz o seguinte, que antes do primeiro depoimento dele na delegacia, houve uma reunião no escritório do Wilson Lisboa, que estavam presentes ele, Andrew, o próprio Wilson Lisboa, o Samuel Fernandes, o Rafael, que ele disse que era um advogado, e o senhor. E que nessa oportunidade, o Andrew foi orientado, ali naquela reunião, a mentir sobre o assunto da Sara, que era para dizer que tinha sido um erro do sistema, no depoimento dele que ele falasse para o delegado. E também mentir sobre a Ardilene, exatamente sobre a data de admissão dela. Na verdade, ela tinha entrado dia 1º mesmo, e não dia 19 ou 20. E ele fala que, inclusive, nesse primeiro depoimento dele, que está nos autos, a folha 345 até 348, do volume 2 do IPL, ele confirma que foi acompanhado desse Rafael. O meu questionamento é, o Andrew, o senhor confirma essa história que o Andrew está contando, que houve uma reunião no gabinete do Wilson Lisboa, com todas essas pessoas, inclusive o senhor, e que houve uma orientação a ele para mentir nessas duas situações? O senhor confirma isso? Confirmo que houve essa reunião, agora
confirmo que se houve todas essas orientações, né, como ele está afirmando aí, mas que houve a reunião. E qual foi o teor desta reunião? O que se discutiu nesta reunião? Por que se reunir com o Andrew no escritório do Wilson Lisboa, fora da Câmara? Ele foi para saber como é que as coisas estavam caminhando, né, foi eu mesmo que solicitei essa reunião. Qual foi a discussão ali? Qual foi o teor da conversa? Mas para saber como é que as coisas estavam caminhando, né? E já que era um assunto, então, de trabalho, por que o senhor não se preocupou em fazer essa reunião na Câmara, já que o assunto era relativo ao servidor da Câmara? Geralmente a gente reunia onde dava mesmo, não tinha aquela obrigatoriedade, assim. O senhor chegou a reunir em outro momento em que o senhor tenha chamado o Andrew para ir até o escritório do Wilson para tratar de outro assunto da Câmara, que não esse? Algumas vezes sim, mas eram poucas. Quais foram as situações que levaram o senhor a chamar o Andrew no escritório do Wilson para tratar assunto da Não, Câmara? lá no escritório dele não. Essa foi a única vez? Foi. Mais alguma coisa que o senhor recorde do Andrew, que o senhor queira falar? Não. Não? E qual era a grande preocupação do senhor saber o que tinha ocorrido para o Andrew relatar? Porque precisa ser bem esclarecido. Sim. Se o fato era regular e era lícito, qual era a preocupação de saber com o Andrew o que tinha ocorrido e falar de que forma o Andrew poderia dizer? Qual era a preocupação? Qual era a sua preocupação com isso? Eu não recordo, doutor, assim, em detalhes, mas era para que ele se sentisse seguro para se manifestar, né? Seguro significaria o quê? Seguro em quê? Na oitiva dele, né? Poderia ser assim. Essa oitiva dele, ela iria ocorrer em sede policial? Creio que sim. Era isso? O senhor recorda se essa oitiva dele o senhor já teria ido depor? Foi depois que Sim. O senhor foi? Foi Isso, depois? já bem depois. Já bem depois. O senhor recorda se essa oitiva dele, ela ocorreu ou estava para ocorrer depois daquele ofício que ele encaminhou, mencionando a data errada lá, no vínculo de Sara? Acredito que sim. O senhor em algum momento teve preocupação quando reuniu com Andrew para que ele mantivesse a sua versão? O senhor teve medo dele não manter? Era para nesse sentido, porque eu queria que desse certo o que eu tinha falado, né, lá pro delegado. Era uma coisa simples, porque poderia ter ido a data desde o início, normal mesmo, porque não teria nenhum problema. Mas eu não queria que o que eu teria falado lá pro delegado fosse diferente. Então eu acabei errando nesse sentido, de fazer com que eles errassem, né, nessa informação. Mas todos eram cientes de que o senhor havia depois verificado que a data não era aquela? Todos Posso sabiam? afirmar que eles eram cientes, mas não, que o senhor fui eu informou que... depois. O senhor informou para eles que havia dito uma data que depois o senhor verificou que não era verdadeira? Sim. O senhor deu ciência a eles? Dei. O senhor, ao ir à delegacia de polícia, o senhor estava acompanhado do advogado Wilson? Sim. Depois que o senhor saiu da delegacia de polícia, que o senhor diz que cometeu um erro na data, não é isso? Que eu não sabia. O senhor teve a preocupação, ou o senhor teve orientação técnica jurídica, no sentido de apresentar ao delegado uma retificação informando que o senhor teria se equivocado e a data correta do vínculo da Sara seria outro? O senhor teve essa orientação técnica jurídica por parte de Wilson? Não. O senhor sabe quem foi que indicou o advogado Rafael de Souza Rego, que segundo o Wilson esteve na reunião lá no escritório do Wilson Lisboa? O senhor sabe quem foi que indicou esse advogado? Foi lá na reunião que indicaram? Ele era amigo nosso, né? Próximo a mim, e o André precisava ir na audiência dele, então foi orientado a ele, o Rafael, acompanhá-lo. Certo. Aqui consta a folha 345 que eu já tinha mencionado, inclusive
na data de 24 de maio de 2017, por volta de 15h30, o senhor André Oliveira da Silva, acompanhado por seu advogado Rafael de Souza Rego. Então, assim, a história que o Wilson contou na colaboração dele, que houve a reunião, que houve a reunião, inclusive, o advogado Rafael acompanhou ele no primeiro depoimento, é corroborado exatamente com o termo aqui dessa folha 345. De fato, ele foi acompanhado por esse advogado. Foi o senhor que teve a iniciativa ou a responsabilidade de pedir ao advogado Rafael de Souza Rego que acompanhasse o André na delegacia de polícia? Sim, eu fiz essa sugestão para ele. Por que não o Wilson? Já que ele lhe acompanhou. Porque o Wilson já tinha acompanhado, né, outra vez. Aí o Rafael foi convidado para acompanhar o André. Ok. Bem, terminou este núcleo, todos os núcleos da Câmara. Ainda antes de encerrar, promotor, deixa eu só fazer um questionamento ao senhor Reginaldo. Ainda se reportando a este mesmo depoimento prestado pelo André na sede policial, as folhas 3, 4, 5... Do volume 2. Do volume 2, fazendo a leitura, tal qual consta neste termo, o seguinte esclarecimento, que perguntado o motivo de ter informado no ofício 012/2017 que Sara Campinas dos Santos Oliveira teria elaborado na Câmara Municipal no período de 1º de 12 de 2015 a 31 de novembro de 2016, respondeu que, na ânsia de responder o ofício para a delegacia e devido à grande quantidade de pessoas sendo contratadas e exoneradas, acabou deixando a resposta para cima da hora. Essa justificativa que o André apresentou na delegacia de polícia foi dada pelo senhor para que ele dissesse isso? Foi conversado com ele nesse sentido, para ele buscar uma solução para bater com o que eu tinha falado lá, né? Mas foi conversado nessa reunião que ele falou no escritório do Wilson? Isso já tinha acontecido bem antes. Já tinha ocorrido o que bem antes? Essa informação desse ofício. Não, é o teor deste depoimento aqui do André. Essa conversa que ocorreu no escritório do advogado Wilson, em que estava o senhor, o André, e estava também o advogado Rafael? Sim. Sim. Essa reunião, ela ocorreu anterior ao depoimento do Wilson na delegacia? Do Wilson? Do André. Perdão, do André? Essa conversa? Eu não recordo dessa conversa. Eu só recordo que aconteceu o ofício bem antes dessa reunião que teve, né, desse encontro lá, e para que o Rafael acompanhasse o André. Então, seguindo aqui, teve o ofício, esse ofício expedido pelo André? Sim, bastante tempo. Aí depois do ofício, antes dessa reunião, né? A reunião ocorreu depois desse ofício ou antes? Bem antes, bem depois. Bem depois. Então ocorreu o ofício, bem depois veio a reunião no escritório do advogado Wilson, onde estava o senhor Rafael, Sim. O advogado Rafael e André. Depois desta reunião, que o André prestou depoimento na polícia, acompanhado pelo advogado Rafael. Sim. É isso? Ok. Encerrou as dúvidas? Encerraram as dúvidas? Então, encerrado esse núcleo da Câmara, vamos para o núcleo da saúde. Aqui nesse núcleo, Reginaldo, o senhor aparece como no topo da associação, tá? Colaborando com o senhor a Maria do Socorro, a Raquel da Costa Pinto, que segundo a denúncia seriam as pessoas que, através do seu gabinete, recebiam as pessoas populares que vinham com as demandas da saúde, levavam requisições, essas requisições eram passadas a Sara Campinas, e a Sara Campinas, por sua vez, se utilizava de intermediários que trabalhavam na CESPA
para fazer marcações de consultas e exames. Basicamente é isto que consta, e cada um sendo implicado pelas suas condutas por crimes próprios. A questão é, e aí nós já iniciamos na questão da Sara em relação a algumas condutas, mas voltando aqui a este núcleo que agora é voltado para a saúde. Quando o senhor contratou a Sara, tinha a finalidade de que ela, já sendo enfermeira, pudesse fazer esses atendimentos e direcionar para as instituições de saúde? Se sim, o que o senhor ganhava com isso? Eu tinha, como eu falei no outro depoimento, aquele compromisso de ajudar a Sara a ter um trabalho, né? Então, como ela tinha uma afinidade nessa área da saúde, naturalmente ela foi ajudando no nosso trabalho, no nosso mandato, orientando algumas pessoas que precisavam de ajuda. A se dirigir junto ao hospital, à secretaria, né? Então, era com esse objetivo também que ela foi inserida, né? Como membro do nosso gabinete, para orientar essas pessoas. Então, eu confirmo que houve sim essa motivação dela fazer esse trabalho para nós. Mas quando o senhor informa orientar, está incluído nessa situação também obter e ir em busca de vagas para consultas, para os exames? Estava dentro deste papel atribuído a Sara? Doutora, então, essas coisas de consulta, tudo foi já depois que foi começando, né? Muitas dessas consultas foi a minha revelia, não sabia, mas que foi com o objetivo de ajudar as pessoas humildes, carentes, que chegavam ali no nosso gabinete para orientar, né? Então, as consultas que a própria Socorro... O senhor sabia que ela tinha meios de conseguir? Eu sabia que ela tinha aptidão para ajudar, mas não que ela tinha acesso direto na CESPA. Como eu falei, eu não sabia que ela era servidora da CESPA. Eu sabia que ela era bem dinâmica, muito dinâmica, e que ela tinha familiaridade com pessoas ligadas à área da saúde. E o senhor nunca teve a preocupação de perguntar a Sara de que forma ela estava auxiliando, ela estava orientando essas pessoas? A orientação que eu dava, não só para ela, mas para todos, era que todos que chegavam até o nosso gabinete, elas fossem bem atendidas e que a demanda que elas foram ali em busca, que elas podiam ter um caminho para alcançar, né? E que caminho seria esse no aspecto da saúde, do uma serviço boa de orientação, saber onde buscar, qual posto, qual secretaria, no caso, para ser atendida, né? Que é muita burocracia, às vezes as pessoas não sabem onde se reportar nessa área. Então, era com esse objetivo. E como eu falei em outro depoimento, a Sara também fazia visitas quando eu solicitava para ela, em algumas famílias, no hospital. Foram muito poucas famílias que ela visitou. Como eu falei, eu recordo muito pouco mesmo de ter pedido para ela fazer. Mas reconheço que houve do nosso gabinete, mesmo eu nunca sentei para ver lá com a Socorro, a Raquel, quantas pessoas foram atendidas, por exemplo, eu nunca fiz isso, né? Mas o senhor chegou orientar a essas servidoras, a Raquel e a Maria do Socorro, para que todos os atendimentos que chegassem ao seu gabinete relativo à saúde fossem passados a Sara? Naturalmente, elas sabiam que a Sara tinha essa ligação. As duas, tanto a Maria do Socorro quanto a Raquel, elas faziam aquilo de forma humanitária, para tentar ajudar porque elas não falavam para mim quantas pessoas já foram atendidas, que vão votar, tudo, que nunca houve isso. E o senhor? Era feito
algo assim de forma muito voluntária. Era em razão da formação técnica da Sara, é isso? Isso, a Sara, ela, por ela ser ligada à área da saúde, quando tinha alguém que precisava dessa orientação, era encaminhado para a Sara, para ela dar orientação e ajudar no que fosse preciso. Ok, mas esclareça uma situação. O seu cargo de vereador, quais são as atribuições do seu cargo de vereador? São vários, né? Entre eles o de fiscalizar. O de fiscalizar O município. o município, né? O gestor do município e suas secretarias. Sim. Tem também uma das atribuições constitucionais de projetos de leis, sim, questão legislativa. O assistencialismo, quer seja o aspecto da necessidade de alimentação, ou este assistencialismo voltado à área da saúde, é uma das atribuições do gabinete, da condição do parlamentar? Se ele tiver alcance dele de orientar. Mas orientar significa agenciar vagas e consultas em nome desse vereador? Não, isso daí não é permitido. Mas o que senhor ele pode ajudar orientando, né? Orientação é uma situação, mas conseguir vagas ou ir em busca de agendamento de consultas pode ser feito pelo parlamentar em busca de questões políticas partidárias? No âmbito, não é permitido, não é atribuição. O senhor, em algum momento, a partir dessas demandas que o senhor recebia no seu gabinete, o senhor teve a preocupação, ou o senhor orientou as servidoras Raquel e Maria do Socorro para que elas encaminhassem essas demandas à Secretaria de Saúde do município, ou à CESPA, ou até mesmo ao Ministério Público por ofício? O senhor chegou a determinar isso? Não recordo. O senhor chegou nesse período a procurar a Comissão de Saúde da Câmara para que esses atendimentos relacionados à saúde que chegassem ao seu gabinete fossem direcionados a esta comissão? Também não. Também não. Então, todas essas situações em que o senhor chegou ao ponto de contratar pela Câmara de Vereadores, pagando com recurso da Câmara uma assessora para que ela fizesse esse tipo de serviço, o seu objetivo era político partidário de retorno? Era para atender, né, a população, doutora. E isso naturalmente acaba acontecendo, esse retorno, né? Mesmo que a gente não queira, é natural que as pessoas fiquem agradecidas ao que você faz, né? Não só na área da saúde, mas em qualquer outra área. No nosso caso ali em especial, fazia por uma questão humanitária e de não deixar as pessoas sem aquela devida orientação, atendimento. Né? As pessoas, a questão da saúde pública, o senhor na condição de parlamentar, o senhor acreditava que somente estas pessoas que chegassem ao seu gabinete, que tenham chego ao seu gabinete, seriam as pessoas diretamente afetadas pela falta do serviço? O senhor tinha consciência de que eram somente essas? Não, tinha muitas outras, né? Essas pessoas que iam ali era corriqueira, né? Eram pessoas corriqueiras, assim, tipo, não era muitas pessoas. E por que o senhor, então, tendo o poder do parlamento, não chegou a procurar a Secretaria Municipal ou Secretaria de Estado de Saúde Pública para fazer uma discussão macro, para que pudessem atender todos os usuários do Sistema Único de Saúde e não somente aquelas pessoas que estavam chegando ao seu gabinete? Por que o senhor não fez isso? Eu poderia ter feito mesmo, mas não foi feito. Quando o senhor chegou ao ponto de contratar a enfermeira Sara para ficar vinculada ao seu gabinete com o intuito dessa questão da saúde pública, por que o senhor não solicitou da então assessora que ela fizesse um trabalho direcionado a chegar o atendimento ao usuário de forma humanitária, independente de quem quer que fosse? Por que o senhor não fez esse pedido à então enfermeira Sara? Ela fazia um trabalho social, né, para nós, que era um trabalho... Não, o aspecto da saúde pública. Por que o senhor não solicitou dela que fosse feito um projeto para que se atendesse a todo usuário do sistema e não somente aquelas pessoas que estavam chegando ali, já que o senhor invoca a questão humanitária? Sim. Saberia explicar por que o senhor não fez isso?
adotou, né, a iniciativa, né? Tá. Em 2016, Reginaldo, foi ano de eleição. O senhor, inclusive, concorreu. Certo? Sim. A Sara permaneceu na Câmara até quando? Até dezembro de 2016. Por que ela só permaneceu esse período se, inicialmente, pela sua explicação, ela era tão essencial? Por que logo em final de 2016, início de 2017, ela já não aparece mais na Câmara? Ela já não aparece mais ligada ao seu gabinete e, na verdade, a gabinete nenhum. Ela saiu da Câmara. Por quê? Porque nós tínhamos outras pessoas, né, que agora ia precisar diminuir o número de assessores e aí foi tirado ela por conta disso. Mas se o senhor considera que a contratação da Sara foi por uma questão de ajudar pessoas, por uma questão humanitária, em dezembro interrompeu essa sua preocupação humanitária? Eu falei que as pessoas que iam à procura, e não só no meu gabinete, mas em todos, é questão humanitária. E quando você tem pessoas assim que procuram, você procura ajudar. Não é só o caso, não era só a Sara que poderia fazer isso, qualquer um. Mas a questão da Poderia saúde... encaminhar alguém para o hospital. Mas a questão da saúde, pegando as suas próprias informações. O senhor informou que quando Sim. contratou Sara, foi com esta finalidade, a questão da saúde. Eu já tinha também informado antes, em outro depoimento, que a Sara tinha entrado no nosso gabinete por insistência dela de muitos anos. E quando eu me tornei presidente, eu tinha condições agora de absorver. Esse foi o objetivo principal. Depois as coisas foram evoluindo. Para a questão da saúde. Que ela tinha essa habilidade, né, de conhecimento, então foi feito dessa forma. E quando chegou em janeiro de 2017, em que já estava encerrado o contrato com Sara, quem passou a fazer esse serviço ao senhor? Não tínhamos ninguém O nessa senhor área. interrompeu o serviço? Eu orientava as pessoas. Mas não como foram tinha mais que as fazer, pessoas em busca do serviço direto de consultas e exames? Não, porque eu também não, nem em 2016 eu sabia que tinha essa frequência que estão falando, né, no meu gabinete. Então, para mim, tanto faz ter como não ter, eu não tinha esse conhecimento assim. O senhor chegou a receber pessoas e repassar o atendimento dessas pessoas a Maria do Socorro ou a Raquel, ou até mesmo diretamente a Sara, para que elas fossem atendidas e encaminhadas à saúde? Sim, cheguei algumas vezes a fazer. E essas pessoas que procuravam, elas iam com requisições? Doutor, nunca vi uma requisição, não sei nem como é. Eu não sei quantas pessoas foram atendidas e não sei de requisição, nunca vi. Só sei que nosso gabinete estava autorizado a ajudar as pessoas que chegassem ali precisando de ajuda. Ok. Só para contextualizar, a Maria do Socorro, quando ela foi interrogada, acompanhada de advogada, é a folha 662 e 663 do volume 4 do IPL. Ela diz o seguinte, que perguntada se chegou a atender no gabinete do vereador Reginaldo Campos pessoas pedindo ou solicitando o agendamento de consultas e exames, respondeu que sim, que aproximadamente apareciam umas 2 pessoas por semana para pedirem essa ajuda, que as pessoas informavam que já haviam falado anteriormente com o vereador Reginaldo Campos, e assim a interrogada apenas recebia as requisições, a Maria do Socorro, e repassava para a servidora Sara Campinas. O senhor confirma isso? As pessoas falam o que querem, né? Infelizmente, muita gente usa o seu nome, né, doutor? Eu, uma vez ou outra, eu falava, mas que essa intensidade de 2, 3 pessoas por semana, durante um ano, é muita gente. Eu não recordo de que tanta gente falava comigo nesse sentido. O senhor não recorda? Ok. Relacionado à saúde, o senhor não recorda? Mas eu reconheço que havia a orientação para não deixar as pessoas sem a devida orientação. E, nesse sentido, era o atendimento, se era possível ser feito. Como eu lhe falei, eu nunca vi nenhuma requisição, né? Nesse sentido, okay. Eu nunca vi. O senhor chegou a falar com a Sara por telefone
em alguma oportunidade e vocês travaram ali um entendimento de como poderia se chegar a um denominador comum para falar para o delegado? Ou seja, vocês chegaram a combinar algum depoimento? Sim. Várias vezes foi conversado sobre o que ela tinha falado lá, e ela me falou por telefone como ela tinha falado, para mim saber me reportar junto ao delegado. E basicamente era para bater o depoimento de vocês em que ponto? No que ela tinha falado sobre o horário de trabalho dela e a função que ela executava. Certo. O senhor chegou a tentar indicar algum advogado para a Sara para que ela pudesse estar cobertada ali por alguém da confiança do senhor? Sim, cheguei a cogitar essa possibilidade, só que ela mesma procurou um advogado ligado a ela. E quem seria o advogado que o senhor ia indicar? Eu não tinha, foi só uma possibilidade, mas não chegou a se materializar. Há um trecho do áudio 1.3 que é uma conversa travada entre o senhor e a Sara. Que aí vocês combinam um depoimento que o senhor ia prestar na delegacia, porque ela já tinha prestado anteriormente. E a Sara, pelo áudio, ela é quem orienta o senhor de como o senhor devia falar. Tá? E em um determinado momento, consta aqui do resumo que Sara orienta o vereador Reginaldo Campos a dizer que ela que fazia seu próprio horário. Orienta a Reginaldo a dizer que quando seu serviço consistia em dizer que quando pessoas procuravam o gabinete à procura de consultas, ela apenas acompanhava as pessoas nos postos de saúde para ver se tinha medicação. Reginaldo diz que vai dizer que Sara o acompanhava em reuniões e combinam de dizer que Reginaldo não sabia que Sara tinha outro trabalho e que Sara dava conta de serviços para o qual era designada. O senhor recorda disso? Sim. E essa história aqui de dizer, combinado entre vocês, que ela apenas acompanhava as pessoas nos postos de saúde para ver se tinha medicação. Se isso era uma orientação para mentir, o que era então verdade? O que a Sara fazia quando ela recebia essas pessoas no seu gabinete com requisições? O que de fato ela fazia na CESPA, por exemplo? Doutor, a orientação que eu dava para ela ir para socorro, né, para as demais ali, é para atender as pessoas que chegavam no gabinete com a orientação como ela tinha que proceder. Agora, como ela fazia, eu não sei lhe dizer. O senhor chegou a procurar em algum momento pessoas que a Sara ou já tinha encaminhado ou pessoas que o senhor iria encaminhar para a Sara? O senhor chegou a falar por telefone com essas pessoas? Se caso positivo, se o senhor recorda quem eram essas pessoas? Foram muito poucas pessoas, doutor, que eu não recordo mesmo, porque foram poucas pessoas que ela atendia. Entre essas pessoas, a dona Francinei, que foi lá que ela já está aí incluída, a dona Gessilda, que eu nunca conversei com ela, mas que ela me ligou e eu pedi para Sara ajudar ela. Então eram pessoas assim que eu recordo. Outra vez uma criança lá de Monte Alegre que está muito precisando de ajuda e ela conseguiu mediar lá o atendimento para essa pessoa, mas o que é foram mediar? poucas vezes. O que significa mediar no seu entendimento? Mediar significa o quê? É levar a cabo o atendimento, né? Chegar e orientar a pessoa, ir lá na secretaria e fazer o procedimento como tem que acontecer para ser Reginaldo, atendida. o senhor saberia dizer um número
aproximado de pessoas que foram repassadas pelo Senhor para a Sara, para que pudesse fazer essa intermediação? Doutora, eu já até falei no meu depoimento, né, que eu recordo pouquíssimas pessoas que eu mesmo tenha feito isso. Agora que eu não nego que lá no meu gabinete havia o atendimento, né, por parte das minhas assessoras lá, que elas faziam com o intuito de ajudar as pessoas. Mas nem todas eram Mas que orientadas por diretamente mim. passadas pelo Senhor foram poucas. Foram poucas, né? Mas eu reconheço que Quantas? houve... O senhor saberia dizer uma média? 5, 6? Essa média que eu recordo, assim, muito pouco mesmo. Eu não tenho lembrança de ter feito, mas que havia liberdade da parte delas fazerem isso, e é da minha responsabilidade. Se elas fizeram, a responsabilidade é minha, eu assumo. Tá. Pelo que a Maria do Socorro disse, o senhor disse que não recorda se era essa quantidade que ela falou, de 2 a 2 pessoas por semana. Mas era um número considerável, o senhor concorda ou não? Ali o volume de pessoas que volume de transitam pessoas. a cama... Em relação de pessoas que eram destinadas à questão da saúde. Era um volume considerável. Ok. E essas pessoas sempre eram encaminhadas para a Sara. Creio que sim, porque ela tinha essa aptidão, né? Como a Sara fazia para agendar, marcar consulta? O senhor saberia dizer o que ela fazia? Ela chegou a comentar com o senhor como ela fazia? Quem que ela se utilizava? Qual servidor da CESPA que ela se utilizava? Ela chegou a comentar com o senhor? Não, doutor, eu nunca ela me falou o nome de ninguém. Ok. Agora, considerando que o senhor falou que esse volume, palavras suas, seria considerável, levando em consideração o ano, qual era o ganho que o senhor tinha disso? De deixar uma pessoa específica para tratar da questão da saúde, certo? Essas pessoas, muito provavelmente, eram atendidas. E qual era o ganho que o senhor tinha com isso? Sim. Qual era? Como eu lhe falei, eram várias pessoas que procuravam o gabinete, né? Eu não tinha aquele contato com essas pessoas, mas eu sabia que havia esse atendimento, essa orientação que para muitos é a consulta, né? Então eu reconheço que havia esse atendimento, sim, no meu gabinete. Mas o senhor passava na sua cabeça, ainda considerando a proximidade das eleições, a Sara foi contratada no início de 2015, saiu final de 2016, quando terminou exatamente o seu período na presidência. O senhor passou pela sua cabeça que ela direcionando essas pessoas para atendimento à saúde, com a facilidade de ela ser enfermeira, de ter entrada no sistema, o senhor teria ganho político com isso? Naturalmente acaba tendo, sim, doutor, esse ganho político. Agora sim, se fosse tão importante para mim, eu teria mantido a Sara, né, na Folha. Prova que ela saiu. Ok. E ela entrou em meados de 2015, não foi no início, né? Verdade, eu me corrijo, eu acabei para contextualizar, verdade. Mas quando o delegado de polícia Castro ele passou a questionar a data de início do vínculo de Sara, Sara não tinha mais contrato com a Câmara? Não, senhora. Já havia sido cessado? Já há 2 meses, já. Aproximadamente 2 meses havia cessado. Sim. E nesse período em que já havia cessado o vínculo de Sara com a Câmara, quem era que estava fazendo para o senhor esse importante trabalho que o senhor considerou humanitário? Não tinha mais esse atendimento no meu gabinete, assim que eu soubesse, não tinha. E essas pessoas que continuaram a procurar o seu gabinete, o que a Maria do Socorro e a Raquel faziam com essas pessoas? Provavelmente orientavam ela como elas deviam proceder, né? Mas eu não... Assim, eu sei que eu falhei, doutor, em muitas coisas, e nessa área também de não ter organizado e saber o que estava acontecendo. Eu confesso que eu não tinha o conhecimento de tudo nessa área do que estava acontecendo no meu gabinete.
nessa área do atendimento à saúde. A orientação que tinham, não só esses, mas os outros assessores, era que fazer o possível e impossível para ajudar as pessoas que precisavam de uma orientação e ajuda. E da forma como fosse feito por Sara, o senhor nunca se preocupou em saber? Eu não sabia que ela era muito dinâmica, Sara, e que ela se esforçava em procurar atender demandas que a gente delegava para ela. O senhor nunca procurou com Sara que ela prestasse ao senhor informações individualizadas dos atendimentos que ela fizesse? Não, nós nunca reunimos para fazer isso. Eu nunca reuni com a Sara, assim, para saber detalhes. A Sara em algum momento disse ao senhor que para conseguir esses agendamentos ela estaria contando com o auxílio direto de servidores da SESP? Não, senhora, eu não sabia. Nunca perguntei para ela, também nunca me falou. O senhor chegou aí alguma vez na SESPA ou no setor de regulação do Hospital Regional? Não, com senhora. a Sara ou sem? Não, nunca acompanhei a Sara e também nunca fui na SESP para tratar desse assunto, nem no setor de regulação. A Sara, quando fazia esses atendimentos, que ela levava essas pessoas para fazer agendamento de consulta de exames, ela falava em nome do senhor, ela utilizava o seu nome? Também não sei lhe dizer, doutor, aqui não. Se assim ela procedesse, não é do seu conhecimento? Não é do meu conhecimento. Eu acredito que não, porque até hoje ninguém lá da SESP fala do meu nome, né? Porque ela não falou. Se ela tivesse usado o meu nome, eles iam falar que teria sido eu, né? Ok. Mas certeza o senhor não tem? Não tenho certeza. Certo. Em algum momento das ligações telefônicas, o senhor, inclusive isso é notado pelo analista, investigador da polícia, que o senhor passa a não querer falar mais no telefone como o senhor estava falando no início, com mais desenvoltura. Inclusive a conclusão do analista é que o senhor tinha certeza que estava sendo monitorado. O senhor disse que não, o senhor disse que desconfiava que passava pela sua cabeça, não é isso? Sim. Ok. Em alguma outra conversa com a Sara, o senhor pede para tratar pessoalmente com ela e não mais por telefone. O senhor lembra de ter encontrado a Sara e tratado de tudo isso com ela, dos ofícios, de como falar para o delegado nas oitivas? O senhor encontrou pessoalmente com a Sara para tratar disso? Sim, encontrei. Houve essa reunião lá no bairro da Floresta, fui lá visitar ela, mas não foi assim, com essa riqueza de detalhes, eu também não sei lhe dizer. Certo. Acho que houve sim a preocupação de estar sendo grampeado, mas logo depois eu esquecia e falava normalmente no telefone, tanto é que acho que os áudios tem aí, né? Certo. O senhor lembra de ter orientado a Maria do Socorro e a Raquel Pinto para dizer que a Sara não era servidora fantasma, que ela ia, para dizer que ela trabalhava num determinado horário, ou para dizer que a Sara não fazia agendamento? Ou seja, houve orientação por parte do senhor para mentir, para que a Maria do Socorro e a Raquel Pinto mentissem na polícia? No início sim houve, porque a Sara tinha dado a versão dela, ela que tinha sido a primeira a depor, então havia a intenção nossa de fazer com que o que ela tinha falado fosse aquilo como verdade. E como foi que o senhor falou para a Maria do Socorro e para a Raquel? É como o senhor tinha falou já aí. Como foi? Eu gostaria que o senhor dissesse. O senhor estava onde? Era dentro dessa... lá na Câmara na mesmo. Câmara? Dentro dessa linha do depoimento da Sara. O senhor chamou a Maria do Socorro e a Raquel juntas para conversar sobre isso? Sim, a gente conversou. E quando o senhor as chamou, estava o senhor, Maria do Socorro, Raquel, existia mais outra pessoa? Não, senhora, não recordo de outra pessoa. O Wilson orientou a Maria do Socorro e a Raquel a dizer informações falsas em relação a Sara ao delegado de polícia? Que seja do seu conhecimento. Pode ter orientado, mas eu não tenho essa lembrança, porque eu mesmo já tinha falado para Socorro
com a Raquel, que era para falar em cima do que a Sara tinha falado lá na delegacia, né? Então, o era depoimento em cima do que ela tinha falado. Então seria para manter o depoimento de Sara. Sim. E nesse depoimento de Sara, prestado inicialmente ao delegado, ela negava fazer cumprimento de consultas e exames? Eu não recordo com precisão se esse tópico estava no início. Foi mais em cima da frequência dela. Certo. A Maria do Socorro, só para ver se o senhor recorda, a Maria do Socorro, quando foi interrogada, folha 663 do IPL, volume 4, ela diz o seguinte, que perguntada se tinha conhecimento que os agendamentos eram irregulares, da Sara respondeu que não. Que perguntada sobre o motivo de, no primeiro depoimento, ter negado que fatos como este tenham ocorrido, respondeu que o Wilson Lisboa chamou a interrogada juntamente com a Raquel e orientou, o Wilson Lisboa, orientou para que declarassem falsamente na delegacia que Sara Campinas trabalhava, aqui trabalha, na Câmara, cumprindo o horário das 8 às 14 de segunda a sexta. E que também foram orientadas por Wilson a dizerem que não existiam agendamentos de consultas e exames, que essa orientação foi feita por Wilson na presença de Reginaldo Campos. O senhor recorda se isso aconteceu? O senhor confirma que isso aconteceu ou o senhor não recorda disto ter acontecido? Eu não recordo, assim, com esses detalhes todos que estão aí. Houve várias vezes da gente estar junto e sempre ser dito que era para falar em cima do que a Sara tinha falado, né? Certo. A Raquel, a Raquel... Inclusive era eu que falava isso, assim, não... Pode continuar. Sim, era isso que eu queria informar. Ok. A Raquel da Costa Pinto, no interrogatório dela, as folhas 683 e 684, diz o seguinte, que foi orientada pelo senhor Reginaldo Campos e pelo advogado Wilson Lisboa, que acredita que o Wilson sabia que os agendamentos existiam, mas em conjunto com o Reginaldo, orientou a interrogada, a Raquel, a dizer que tais agendamentos não existiam. O senhor também recorda se isso ocorreu, da orientação para a Raquel? Ela estava presente quando eu conversava com a Socorro, com ela. Certo. Assim, só para mim, da situação que as coisas evoluíram, eu não tinha nenhum problema em falar que havia agendamento hoje no gabinete, mas que eu realmente não sabia, né, que havia, mas que eu reconheço que pode ter havido, sim, porque havia uma direção, uma orientação minha para fazer o que fosse necessário para o atendimento das pessoas, né? Okay. E entre isso, acredito que os agendamentos eram feitos. Agora, como a Sara fazia para dar encaminhamento a isso, o senhor não sabe dizer? Não, senhor. Ok. O senhor conhece, que aqui também está denunciado, eu vou citar o nome de pessoas, o senhor me diga se conhece ou não. Leonardo Oliveira de Aguiar. Não conheço. Patrícia Norma Silva Costa. Não conheço. Andresa Cristina Ribeiro Dias. Também não. Mari Glauce Brito Tianca ou Quianca Neves. Também não. Conheço das audiências agora, todas essas Mas pessoas. Pessoalmente, de ter encontrado com nenhum desses que eu citei até agora? Nenhum. Ismael da Rocha Silva. Também não. Iana Socorro Benzaquem Guilherme. Também não. Mara Cristiane Rodrigues Espínola. Também não. Roseane Francisca Maciel Ferreira. Também não. Também não. A Sara, alguma vez o senhor lembra dela ter citado para o senhor o nome dessas pessoas? Nunca citou nem o nome dessas pessoas. Não? Não. Bem, com relação ao salário da Sara, o senhor já confirmou que ficava com parte, não é isso? Sim.
Eu não sei se eu lhe perguntei, mas se não tiver perguntado, fica a pergunta. Se tiver perguntado, o senhor só ratifica ou não. Por quanto tempo foi que o senhor recebeu parte do salário da Sara? Acho que quase um ano, aproximadamente. Quase um ano? Mas eu já tinha informado. Já tinha, né? Só para tirar essa dúvida. Ok, Reginaldo, são... Diga. Eu queria... Posso falar, né? Fique à vontade. A colaboração é sua. O senhor é livre para dizer o que o senhor quiser. Certo. Só mesmo manifestar aqui meus sentimentos mais profundos de arrependimento, né, por todas as situações que aconteceram, de erros e de não ter sido diligente como deveria ser no momento que eu deveria, que tinha que ser. Então reconheço esses erros, né? Estou arrependido, profundamente arrependido. Peço perdão a Deus, a minha família, meus amigos, meus irmãos. E recordo que a Bíblia fala em 1 João 9, se confessares seus pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para lhe perdoar e lhe purificar de toda injustiça. Eu tomei a decisão de falar porque eu quero viver sem culpa, né? E começar de novo. Então, era isso. Ok. Encerro a colaboração premiada do senhor Reginaldo da Rocha Campos, estando presente do início ao fim, tanto o senhor Reginaldo quanto a doutora Jane, eu, promotor Rodrigo Aquino, e a doutora Maria Raimunda da Silva Tavares.